Casal, deixa eu apresentar Marcos Paul. Fique de pé para que a igreja te conheça. Amém? E a Gleides, sua melhor metade, Gleides Paul, também com a gente. Glória a Deus, casal extraordinário, vai estar com a gente amanhã. Você vai ter a oportunidade de conhecê-los ainda mais. Mas vamos aproveitar o tempo. Marcos tem algo que ele quer compartilhar com vocês. Muitos pensavam, ele é americano. Eu falei, bem gringo mesmo. But he speaks English very well, so yeah, he's going to speak English here. He's American. Então, Marcos, por favor, venha nos trazer e nos agraciar com aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Glória a Deus. Pode orar por mim, pastor? Vamos orar por ele. Estenda suas mãos em direção a esse servo do Senhor. Deus, eu te agradeço, ó Deus, pelo privilégio e a oportunidade que estamos tendo de recebê-lo em nossa igreja, Senhor, para nos abençoar. O Senhor trouxe tão longe. O Senhor abriu essa porta para que nós tivéssemos, Senhor, essa oportunidade de nos conhecer e ter, Senhor Jesus, mais um pouco, Senhor, do que será os céus. A maravilha que será, Senhor, todos os povos, tribos e nações que estarão juntos um dia. Nessa noite, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor primeiro examine nossos corações e nos dê, Senhor Jesus, condições de receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que Ele possa ser boca do Senhor em nossas vidas hoje, abençoando-nos com a Tua palavra. Usa-o poderosamente para a honra e glória do Teu nome. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridão. Obrigado. A paz do Senhor, queridos. Queria primeiro agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui com vocês nesta noite, privilégio de conhecer o pastor Max e Cris. Que casal especial, vocês têm pastores maravilhosos, viu? Eu sei que vocês já sabem disso, né? Mas são muito preciosos, são um casal de Deus. E hoje estivemos com o Anthony e com a Catiúce também. Enoldi. I'm right? Enoldi. Ok. Esse nome aí, esposo da Catiúce. Mas gente boa pra caramba, né? Apesar de ter um iPhone e um Tesla, né, pastor? Mas eu gostaria de estar compartilhando algo com vocês. Eu tenho pensado bastante sobre temor e sobre consistência e sobre alguns assuntos, né, da palavra de Deus, sobre unidade. Mas eu queria começar com uma historinha que eu estava lendo hoje. E nós somos igreja, né? Eu achei muito interessante a historinha, uma história verídica. O preletor foi para uma grande cidade de avião e chegou lá, e como toda viagem, você chega, certo? Vai pegar sua bagagem, demora aquele tempo para pegar sua bagagem. E ele estava aguardando, depois de uma longa viagem, a pessoa que ia buscar ele. E ele ficou lá com a bagagem, andando para lá e para cá e procurando alguém com a plaquinha do nome dele ou alguém que pudesse levá-lo para o hotel ou para a igreja ou para o compromisso. E depois foi saindo um, foi saindo dois, saiu todo mundo e ficou ele e um outro senhor. E ficou depois de 1 hora esperando. Aí os dois foram conversar e falaram assim, eu não estou esperando o cara chegou assim, você é o fulano de tal? Ele falou, eu sou. Pô, estou mais de 1 hora esperando você aqui. Só que ele pegou a foto e a foto era antiga. E ele não reconheceu. Aí a moral da história que ele traz é, quantas pessoas passam desapercebidas por nós porque nós não refletimos a imagem de Jesus. Passam 1 vez, passam 2 vezes, passam 3 vezes, passam 4 vezes. O Espírito Santo fala ao seu coração para fazer alguma coisa. Hoje nós tivemos uma experiência muito legal. Paramos num pier lá. E eu não moro aqui, né? É bem legal. E eu me lembrei daqueles filmes, né? De Jack Chan correndo no meio dos... né? Lembra lá? Tal, né? E eu fui e tal, assim, né? A gente parou para ir no banheiro e tal, e foi. E aí eu já estava no carro, eu pensei que eles estavam lá. Eu estava indo, quando fui ver, eles estavam até os 3 no carro, né? E passou um senhor por mim. Aí eu cumprimentei ele e tal. E foi, e aí o Anthony. Enoldi. O Enoldi fez para mim aqui e tal.
E o cara pensou que era para ele. E aí foi conversar, e nesse ponto eu cheguei, entrei no carro, né? Não era um Ford Runner, mas era um Tesla, né? Mas ainda vai ter um carro de homem, né? Ok. E aí, é que ele queria um negócio que vocês dão aqui para pessoas, uma refeição, e o negócio tem um nome em inglês lá. Ele estava procurando um lugar que servia refeição para pessoas necessitadas. Tem um nome aqui em inglês, eu não lembro o nome do inglês. É isso aí. E aí ele deu uma gorjeta, um dinheirinho para ele comprar um lanche. E eu tenho medo de orar em inglês, entendeu? Parece que orar é uma dificuldade para mim. Aí eu falei para ele, para o Enod, ora por ele. Porque a Gladys e eu temos tendo muitas experiências dessas. E aí ele saiu do carro, eu saí do carro também, a gente foi orar por ele. Aí a gente foi conversar com ele, eu falei assim para ele, você sabia que nós não paramos aqui por um outro motivo? Deus nos fez parar aqui por causa de você. E aí o Enod orou por ele. E aí, quando o cara falou assim, ele falou assim, tá, mas quem é você? Perguntou para o Enod. Porque ele ficou espantado com a ação. E nós oramos por ele, abraçamos ele. Ele queria dar a mão, eu falei, não, posso te dar um abraço? Quantas vezes as pessoas passam por nós? E Deus fala ao meu e ao seu coração. E eu e você temos a mensagem da cruz. Ele tinha acabado de perder a esposa com câncer. 2 ou 3 meses atrás. Perdido. Aí nós falamos sobre um novo recomeço através de Jesus. Jesus ama você. Foi Jesus que fez a gente parar aqui para ter uma mensagem para você. E ele ficou assim, irmãos. A lágrima caiu, né, amor? Você está entendendo? As pessoas não é para vir para a igreja, irmãos. É a igreja para ir atrás das pessoas. Isso aqui não é igreja, aqui é o templo. A igreja vem ao templo, a igreja é móvel, a igreja não é fixa. Eu não habito mais em templo feito por mão de homens, eu habito inside of you, eu habito dentro de você. E eu e você somos a resposta para um povo que está clamando por esse nome que nós cantamos. Só que a gente está busy. Vou contar uma outra historinha antes de entrar na minha mensagem, posso passar? Acho bem legal, a gente aprendeu com Craig Hill sobre margem. Você lembra os cadernos antigos? Que tinha uma margem aqui, uma margem em cima, uma margem aqui, uma margem embaixo, lembra? Então você está ficando velho mesmo, né? E ele falando sobre margem, ele contou uma história. Que um cara tinha entrevista às 8 horas da manhã. Só que esse cara saiu com 20 minutos. E aí chegou e tinha uma pessoa necessitada na rua. Certo? E aí o cara pediu ajuda. Ele falou assim, cara, não posso. Eu tenho que ter uma entrevista, agora não posso. O outro cara saiu com 40 minutos. Quando chegou no cara, parou, o cara, poxa, eu preciso de ajuda. Ele falou, cara, não posso, eu tenho uma entrevista. Mas o outro saiu com 1 hora de antecedência. Quando ele parou para o cara, ele teve tempo de ajudar a pessoa, ouvir a pessoa, ministrar a pessoa. Porque ele tinha margem. Quantas vezes a gente fala para a pessoa que chegou tarde, coloca o trânsito como culpado, mas o trânsito não tem culpa, porque o trânsito ele tem todo dia. É que você não saiu a tempo. E você também não tem margem. Quantas pessoas quebram o carro, ou quebram alguma coisa em casa, estragam algum produto e tem que entrar no cartão de crédito porque não tem margem financeira. Quantas pessoas estouram o seu casamento porque não tem margem para ter tempo de qualidade com a sua esposa e com seus filhos? E aí você está busy, sim ou não?
Mas quando a Covid veio, todo mundo estava busy. E todo mundo... As pessoas são mais importantes que coisas. Eu lembro esses tempos atrás, eu estava lá escrevendo uns negócios no DF. E aí eu ouvi a voz de um casal que estava visitando o DF. Eu conhecia a voz, era um casal de Brasília. Muito querido. E eu pensei, Jesus, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu tenho que entregar isso aqui hoje à noite. Se eu for lá, Senhor, eu vou gastar uma hora e pouco com eles. Minha vontade era sair, sabe? Aí veio. Pessoas são mais importantes do que coisas. Gladys e eu largamos tudo, fomos lá, ficamos quase 2 horas com eles, tivemos um tempo de oração maravilhoso. Voltamos para minha sala, consegui fazer o trabalho e entregar. Porque pessoas são mais importantes do que coisas. Eu e você falamos que os nossos filhos são importantes, mas você não dá tempo para eles. Você fala que o seu casamento é importante, mas você não tem tempo para sentar com o seu marido, sentar com a sua esposa. Se a gente quer uma mudança, a mudança começa por mim e por você. É uma ação que eu e você temos que fazer. As coisas sempre vão ter. Pergunta para as mulheres, se elas ficarem 24 horas em casa, elas vão arrumar 24 horas de coisa para fazer, sim ou não? Não é verdade? Sempre tem alguma coisa para fazer. Mas se eu e você não pararmos para ter um tempo com Ele, como é que a gente vai ouvi-lo? Quantas pessoas querem ouvir a voz de Jesus, irmãos? Se eu perguntar aqui, todos nós, sim ou não? Só que a gente não para ouvi-lo. Porque a gente tem uma reunião para fazer. E eu queria falar sobre 5 pontos de obediência. Eu não perguntei até que horas que eu posso ir, pastor. Então vamos dormir aqui hoje, pastor. Eu queria falar sobre 5 pontos de obediência. Obedecer a Deus imediatamente, obedecer a Deus mesmo que não faça sentido, obedecer a Deus mesmo que você não veja nenhum benefício pessoal, obedecer a Deus mesmo que seja doloroso e obedecer a Deus até o final. Eu queria falar sobre isso com vocês. Porque na minha leitura bíblica desse ano, irmãos, quando eu cheguei em Salmo 86:11, aquilo foi uma flecha no meu coração. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Vírgula. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Um coração que teme ao Senhor. Paulo escreve dizendo que nós devemos obedecer a Deus em temor e tremor. Então, por que obediência imediata? Um atributo importante do santo temor é a obediência incondicional à sua palavra, ao qual trará benefícios impressionantes para mim e para a sua vida. A obediência é um prêmio para os que temem a Deus. A obediência não é uma obrigação, é um prêmio para aqueles que temem a Deus. Muda totalmente de ponto de visão, irmãos. Porque se eu olho a obediência como uma escravidão, aquilo é um peso. Se eu olho a obediência como um presente, aquilo se torna um prêmio. Porque Ele procura aqueles que são fiéis. Eu gosto de Daniel porque quando você chega no capítulo 11, 12, Deus fala assim para Daniel: Daniel, eu já mandei a mensagem no primeiro dia, porque tu é um servo muito amado. O santo temor, irmão, transmite no nosso coração o que é importante para Deus e é importante para mim. Então aquilo que é importante para Deus se torna importante para mim. Não aqui, irmãos. É aqui no coração. Porque muitas vezes eu e você amamos a Deus aqui. Obedecemos a Deus aqui. A gente aprende, o Edwin Cole escreve dizendo que nós julgamos os outros pelo que eles fazem e a nós mesmos pelas nossas intenções. O Edwin Cole escreve que a verdade é como uma injeção. Ela só funciona se for
aplicada. Conhecer a verdade não basta. Oséias 4:6 fala que o povo perece por falta de ponto e vírgula. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento. Eu rejeitarei, se você olhar no final do versículo, a sua descendência. Você está entendendo, irmãos? O que é rejeitar o conhecimento? É não colocar em prática aquilo que a gente lê na palavra de Deus. Eu estou rejeitando o conhecimento, você está me entendendo? Domingo eu vou falar um pouquinho mais profundo sobre isso, se Deus permitir. Porque se Jesus voltar, eu não vou estar aqui domingo, tá, irmãos? Então, o santo temor transmite ao nosso coração o que é importante para Deus, que isso se torna importante para mim. Mateus 5, 23, 24 fala assim: é assim que eu quero que vocês conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta, e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, vírgula, saia imediatamente. Procure o amigo, conserte a situação, depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer o seu culto a Deus. Então, se eu e você temos ressentimento com alguém, a Bíblia está dizendo imediatamente. Quando você olha em obediência imediata, eu gosto de lembrar um pouquinho de Abraão. Abraão, ele desejava um filho, sim ou não, irmãos? Deus manda ele para fora da tenda e fala assim: olha o céu hoje está lindo, não sei se você observou. E o pôr do sol aqui é maravilhoso, né, irmão? Você tá me entendendo? Ontem a gente saiu com o pastor, e o pastor passou por lugares que ele nunca passou antes. Hoje a gente saiu com Enoch, e a gente passou por lugares que eles nunca passaram. Então a gente veio lá do Brasil aqui para levar eles em lugares diferentes. Eu sei porque acontece isso comigo também, tá? Não é só com vocês. Mas o que eu quero dizer? Você está num lugar tão lindo, com lugares tão maravilhosos, só que você está busy. A formiga está dentro do açucareiro, passando fome. Quantos de nós brasileiros, de repente até você, sonhava em conhecer a Golden Gate? Sim ou não? Eu conheço, já ouvi várias pessoas aqui nos Estados Unidos: meu sonho é fazer a rota do Pacífico. E você está aqui. 10 horas você faz a rota do Pacífico. Em um ano você não tem 10 horas. Mas voltando para Abraão. Deus dá para ele esse sonho. Ele vê as estrelas. Ele fala assim: se você puder contar a areia do mar, então você vai poder contar a sua descendência. E aí vem Isaac. Alguns estudiosos dizem que Isaac tinha em torno de 30 anos. Eu sempre na minha cabeça pensava que ele era um adolescente. Mas alguns estudiosos, eles não podem comprovar, alguns teólogos dizem que ele tinha em torno de 30 anos. Alguns chegam a dizer que ele tinha 33 anos. Mas o teólogo fala assim: eu não posso provar, isso é algo que a gente está estudando. Então, se ele tinha 30 anos, Abraão tinha quanto, irmãos? Tem alguém que lê a Bíblia aí? 130 anos, porque ele nasceu com 99, quase 100 anos, certo? E aí, vai lá, imagina aquela criança crescendo, esperou quase 100 anos para ter o filho da promessa. Imagina quanto não era mimado esse menino. Certo? Cuidado, protegido, sonhado com aquele menino. Agora ele está com 30 anos, um homem, o filho da promessa. Aí Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho, ao filho que você ama. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Depois dessas coisas, Deus pôs à prova Abraão e ele disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto sobre um dos montes em que eu lhe mostrarei. Lembra que o meu primeiro ponto é obediência imediata. Verso 3: na manhã
seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque e seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Obediência imediata. Quando você propõe no seu coração a fazer algo. E muitas vezes eu e você ficamos quietos. Eu não sei, já aconteceu comigo, irmão. E Deus fala assim, oferta naquela pessoa. E eu fiquei constrangido. Ou está no mercado, sabe, vai lá, faz isso. Ou vai, uma vez eu lembro que eu fiquei tão chateado, até hoje eu fico com um negócio no meu coração. Eu fui pegar um voo lá em Campinas. E Campinas tem um elevador que ele é super lento. Ele é bem lento. Ok? Só que quando pega aquele elevador, Campinas é assim, você desce aqui, daí você sobe até o 2º andar, com escada rolante, certo? E depois desce para o 1º. E o elevador não, você já vai no ponto. E aí eu peguei aquele elevador, entrou uma mulher com um bebê no colo, com lábio liporino. É isso, mano? E o Espírito Santo falou claro para mim, irmão, ore. E eu não orei. Até hoje eu me cobro de certa forma disso. Obediência imediata. Se você vai ofertar e você tem alguma coisa contra alguém, a primeira coisa que eu e você temos que fazer é acertar aquilo com alguém. Quantas vezes Deus fala para mim e para você, irmãos, e eu não estou aqui pregando para você, eu estou pregando para mim também, que eu preciso obedecer Ele imediatamente. Não faça esse negócio, não vai por esse jeito, não faz essa falcatrua, não tire isso. E você vai lá e peca contra Deus porque você não obedeceu Ele de imediato. E depois vem as consequências. Quantas vezes, gente, é comprovado cientificamente que uma criança não pode ter contato com tela no mínimo até 3 anos de idade. Cientificamente, queima os neurônios, vai atrasar lá na frente. O que os pais fazem? Aqui não sei, aqui não tem, eu estou falando no Brasil. Coloca os filhos na frente da tela. Você está me entendendo, irmãos? Você quer um filho diferente, mas o seu comportamento é igual ao comportamento do mundo. Não tem como ter resultado diferente. E ainda deixa o filho decidir aquilo que ele vai ver. Uma criança de 12, 13, 14 anos não tem condições de ter um celular, irmão. Ela não tem maturidade, ela não tem noção, ela não pode, porque está com uma bomba na mão. E os pais sabem disso, mas rejeitam o conhecimento. Eles querem o quê? Ah, não, deu o celular, pelo menos eu fico tranquilo. Aí chega na adolescência, não aqui, eu estou falando lá no Brasil. Meus filhos não falam comigo. Pastor, eu não tenho contato com meu filho. Ele está há 12 anos que você está ensinando ele a ter relacionamento com o celular. E agora você quer ter relacionamento com ele. E Deus está falando no seu coração, filho, não faz dessa forma. Eli é um exemplo negativo de quem não obedeceu, ou seja, foi lento e negligenciou a obediência a Deus. Ele negligenciou. Deus falou, seus filhos estão fazendo coisa que não deve. E ele não fez nada. Está entendendo aqui, homem? Deus não está falando assim, a esposa de Eli não fez nada. Ele está falando para o cabeça, para o líder, para o homem. Tem homem aqui? Tem 1, 2, 3, yes, vamos lá. 1, 2, 3? Yes. Vai ficar bom. Você está me entendendo, homem? Você é o cabeça, você é o líder. Deus não vai cobrar da sua esposa lá na glória, Ele vai cobrar de você e de mim. Então Eli negligenciou, ele se omitiu. Devia ser corintiano, irmão, porque corintiano dá problema. Você está me entendendo, irmão?
Devia ser, porque olha, pelo amor de Deus, irmão. Certo? Você está me entendendo? O flamenguista, irmão, já viu? Vive procurando coisa ruim, irmão. Só procura carniça, urubu, não é? Você está me entendendo, irmão? Então você coloca no coração do seu filho o time que você torce, mas não coloca no coração do filho Jesus que te leva para o céu. Você está me entendendo, irmãos? Você está trocando aquilo que é eterno para o algo do inferno, irmão. Não estou dizendo que é pecado você torcer. Pecado é você colocar o seu time no seu coração no lugar de Deus. Ponto importante que eu só ressaltei desse primeiro ponto. Quando retardamos nossa obediência à palavra de Deus, com desculpas pessoais, estamos comunicando que a vontade dele é secundária em nossa vida. Professe. Assim que eu souber quando é a vontade de Deus, obedecerei imediatamente. Obedeça imediatamente. Deus falou, seu coração não faz, não faça. Deus falou para você fazer, faça. Irmão, eu vou fazer um parênteses aqui, irmão. Você está aqui na América, mas não use os meios do mundo para legalizar os seus documentos. Fico indignado, irmão. Quando o casal se divorcia, o cara faz um casamento aqui para pegar um documento, você está negligenciando o poder de Deus e jogando Deus de lado na sua vida. Me perdoe, irmão, se você está fazendo isso, mas é uma noite de arrependimento. Porque nós não podemos usar os meios do mundo. Deus não usa os meios do mundo. Abraão, quando venceu lá o povo de Sodoma e Gomorra, que salvou Sodoma e Gomorra, o rei falou assim, pega o despojo para ti. Sabe o que ele fala? Para que você não diga que você me enriqueceu. Não quero nada. Porque quem vai me enriquecer é Ele. Irmão, não tem como de uma fonte sair água doce e salgada. A nossa fonte é Jesus. A igreja é de Jesus. A sua palavra é regra de conduta e fé. Eu não posso usar o meio do mundo. Você está me entendendo, irmãos? Eu não posso. O Edwin Cole fala que não há sabedoria do mundo, não há sabedoria da igreja, somente a sabedoria de Deus. Ele é a fonte da sabedoria. Segundo ponto, obedecer a Deus mesmo que não faça sentido. Eu gostei muito desse negócio aqui, irmão. Já aconteceu alguma coisa no seu passado que o Espírito Santo lhe falou e que não fazia sentido algum? Eu também. Pessoas que andam em um relacionamento muito com Deus, irmão, responderia que sim. Porém, depois de um tempo de ter feito o que Deus pediu, faz todo sentido. Não é uma coisa comum Deus pedir para fazermos algumas coisas que não faz sentido. Mas isso ocorreu várias vezes nas Escrituras. Fazia sentido cuspir em terra e colocar lama nos olhos de um cego e depois dizer para ele se lavar? Não, mas essa palavra de sabedoria fez ele enxergar. Fazia sentido colocar água em talhas quando o que faltava era vinho? Mas a obediência fez com que houvesse o melhor vinho na avaliação do mestre Sal. Fazia sentido instruir os marinheiros a ficarem no barco quando estava afundando? Lá na história de Paulo, lembra? Ele falou, se você pular, bye bye. Não, mas a obediência à palavra, a sabedoria salvou todos daquele navio. Fazia sentido perdoar os que ofenderam? A família ou alguém ou próximo a você? Eles não deveriam pagar por isso? Mas o que Jesus nos ensina? Perdoar. Faz sentido fazer o bem para os que maltratam? Amar os que odeiam? Pode não fazer sentido, mas se entendermos que a palavra de Deus é regra de conduta e fé, a nossa obediência precisa ser total. Provérbios 3, 5, 6, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.
A sabedoria de nosso Deus é muito maior que a nossa, portanto devemos confiar nele e obedecer mesmo que não faça sentido. Jesus obedeceu a ordem do Pai, se submeteu, glorificou o Pai o ressuscitou dos mortos. Não fazia sentido Jesus se defender, permitir ser cuspido, maltratado, condenado por testemunhas falsas. Mas ele obedeceu e recebeu toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Obedecer a Deus leva-nos a sermos beneficiados pela sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é sempre confirmada por resultados. Fazia sentido dar 7 voltas na cidade. E no 7º dia, dar mais 7 voltas. Olha que estratégia de guerra, irmão. Mas quem que mandou fazer? O cara está com 30 e poucos mil soldados. Deus fala, é muita gente. Manda todos os corintianos embora. Aí foi todos os covardes embora. Viu? Certo? Aí ficou só 10 mil. Aí ele falou assim, agora manda todos os São Paulinos embora. Todos os caras que tem Tesla, o iPhone. Certo? Aí ficou quantos? 300. E aí Deus fala assim para Gideão, essa batalha não é vocês. É eu que vou lutar. Tem coisas que não faz sentido. Mas Deus está mandando eu e você fazer. Quantas vezes Deus fala alguma coisa ao seu coração, Deus fala, vai lá agora. Sabe, esse tempo atrás, irmão, eu estava em casa. E Deus me mandou dar uma oferta para uma pessoa lá em Pompeia. E eu estava lá, agoniado, a galera estava numa reunião, lá e tal, e aquilo lá estava, irmão, estava aquele agoniado. Eu fui lá, peguei a oferta, coloquei no envelope, falei assim, amor, eu vou lá fazer um negócio. Cheguei lá, fui na casa da pessoa, falei assim, não é eu que estou entregando para você. Não tem nada a ver comigo, esquece. Deus mandou dar esse negócio aqui para você. Virei as costas e fui embora. Cheguei em casa, irmão, pensa. Até falei para a Grazi, amor, pensa num. Você está entendendo? Às vezes Deus fala assim, liga para aquela pessoa. Poxa, mas não faz sentido, ninguém atende ligação. Sabe, a gente fica com um monte de desculpa aí, obedeça. Se a gente perguntar aqui quem quer viver o sobrenatural de Deus, todos nós, mas aí ele pede para mim você fazer alguma coisa, você fala assim, não faz sentido. Deus quer te levar, Mateus ainda fala assim, 11:19, que a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Ponto importante dessa segunda obediência. A sabedoria do Senhor excede em muito a nossa. Portanto, não deveríamos defender o nosso próprio entendimento. Ele pode facilmente nos influenciar e nos afastar-nos da obediência benéfica. A pessoa que teme a Deus obedece, mesmo quando não faz sentido. Professe. Decido obedecer e aceitar a sabedoria de Deus acima da minha própria sabedoria e das vozes dos que confiam mais na capacidade do homem do que na capacidade de Deus. É dever do homem amar e temer a Deus, mesmo sem esperança de recompensa ou com medo de punição. Quem escreveu isso foi Maimônides. Obedeça, mesmo que não faça sentido. Jesus olha para ele e fala assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Aí ele fala assim, poxa, mas ele é Jesus. Aí vem o primeiro mártir. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Manda um Pedro parar de falar de Jesus e fala assim, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Obedeça, mesmo que não faça sentido. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro em tudo que você faz. O Edinco fala que uma meia mentira, uma meia verdade é uma mentira completa.
Ele ainda chega a escrever e diz assim, que a mentira, quanto mais próximo da verdade, mais destrutiva ela é. Primeiro, obedeça imediatamente. Segundo, obedeça mesmo que não faça sentido. Irmãos, eu tenho buscado, pedido para Deus, Deus me ajuda a chegar nesse lugar. Terceiros, obedecer a Deus mesmo que você não veja nenhum benefício pessoal. Vou repetir. Obedecer a Deus mesmo que você não veja nenhum benefício pessoal. Você provavelmente já ouviu um pai ou uma mãe lamentar o fato de as únicas vezes em que os seus filhos, que você tem notícias dos filhos que estão na universidade é quando eles precisam de dinheiro. Nesse cenário, normalmente demonstra interesse em conversar, pois o que está por trás é o interesse pessoal. Quando o temor de Deus está em nossos corações, não fazemos as coisas por benefícios próprios. E nosso maior motivo não é agradar as pessoas, mas sim agradar a Deus. Ao rejeitarmos a sabedoria de Deus, na verdade, nós ferimos a nós mesmos. Se formos educar os nossos filhos pensando somente no bem-estar deles, qual o resultado que nós teremos? Esther tremia diante da palavra de Deus e colocou sua vida em risco, pois não estava pensando no benefício pessoal, mas se colocou diante do rei pedindo socorro para o seu povo. Os missionários normalmente renunciam aos benefícios pessoais para poder servir o reino de Deus, onde Deus os enviar, e fazem com alegria. Obedecer a Deus, mesmo que você não tenha um benefício pessoal. Você sabe que precisa ter tempo com a sua esposa. Você sabe que tem que ter tempo com o seu filho, mas você quer descansar, você quer relaxar, porque você está pensando no seu benefício pessoal. E aí a gente terceiriza a educação dos nossos filhos. Babysitter, creche. Aí chega a noite, você está... A última coisa que você quer fazer é esquadrinhar o seu filho. Aí você dá tudo que ele ou que ela quer. Porque você está pensando no seu benefício pessoal. Eu não estou falando que é coisa séria. Se você quer filhos para a glória de Deus, quem vai gerar filhos para a glória de Deus não é Deus, é você. Porque Ele já enviou seu filho. Ele já deixou a palavra. Agora, se eu terceirizo a educação dos meus filhos para a igreja, para a escola, para a babysitter, para a creche, como lá no Brasil, e eu quero um resultado diferente, como? Você tem que colocar boundaries para o seu filho, você tem que colocar limite para o seu filho. Quantos pais reclamam que os seus filhos só querem joguinho? Quem que paga a internet em casa, irmão? Quem, irmão? Quem, irmão? Os pais? Não é o filho. Quem que paga energia em casa? Quem coloca comida em casa? Quem comprou o joguinho? Então quem que tem que colocar limite? É o pastor. Porque o seu filho também quer o benefício pessoal. E eles têm uma técnica. Ah, paizinho, querido, mãezinha. Só um pouquinho, eu prometo. Irmãos, a gente aprende a educação de filhos. A maneira de Deus é um curso extraordinário. Eu e o Gladys fizemos quando a nossa filha tinha 9 meses de idade. Quando nós morávamos lá no sul. E aí ele ensina que é um princípio de transferência de um filho obediente para um filho responsável. Porque o filho obediente é aquele que obedece comando. Faz isso, tira o lixo, faz aquilo, tal, faz aquilo outro. Conforme vai passando a idade, ele vai adquirindo responsabilidade, habilidades e você vai transferindo para ele as responsabilidades. Aqui eu sei que não tem, mas lá no Brasil, as mães estão estressadas, pastor, às 9 horas da manhã.
Por quê? O filho levanta, já fez o uniforme, já trocou roupa, já arrumou a cama, já escovou o dente, já lavou o rosto, já pegou o lanchinho, já pegou isso, já pegou, pode ser que vai chover, pega o guarda-chuva, pega isso, pega aquilo. Quem que está pensando? Quem está pensando, irmão? A mãe. O filho tem 10 anos de idade e a mãe ainda arruma a cama do menino. Tira o prato da mesa. Coloca a roupa. Eu sei que não acontece aqui, eu estou falando lá no Brasil. Aqui não tem isso. Lógico que não tem aqui, graças a Deus. Certo? Porque ele ainda está um filho que obedece comando. Ele já tem estrutura, ele já tem tamanho, ele já tem habilidade e já tem condições de ter responsabilidade de fazer isso, sim ou não? Ah, mas se ele esquecer de levar o lanchinho, você já viu alguém morrer porque ficou uma manhã sem comer? Eu nunca vi, irmão. Sabe, então ele fala assim, que ensina no curso que é o macaquinho da responsabilidade. Sabe, então vamos pegar aqui a irmã, como é que é a irmã ali? Virgínia. Então digamos que a irmã Virgínia é minha filha, ela tem 4 anos de idade. Aí eu falo assim, Virgínia, filha, quando você, como é que é o teu nome, linda? Rui. Quando você for falar com o Rui, você vai assim, por favor, me dá um copo d'água. O que você vai falar para ele? Você quer tomar uma água. Como é que você pede? Por favor, me dá uma água. E depois, quando ele der água para você, vai dizer assim, muito obrigado. Então, pode repetir comigo? Quando você vai pedir água, o que você vai fazer? Por favor, Rui, me dá uma oportunidade. E quando ele der, o que você vai responder? Muito obrigado. Então, digamos que esse aqui é um macaquinho. Então, esse macaquinho agora vai para você. Eu transferi a responsabilidade. Por que eu estou falando aqui? Eu olhei no olho da criança, ela tem 4 anos. Certo? Aí ela vai lá e pede pro Rui. Pede sem pedir, por favor. Rui, me dá um copo. Por favor, me dá um copo. Não, sem pedir, por favor. Sem, por favor. Sem, por favor. É. Me dá uma água. Aí o pai fala assim, filho, qual é a palavrinha? O macaquinho pulou para cá. Quem que pensou de novo? Sabe o que você precisa? De um repelente para macaco. Quer aprender o repelente para macaco, irmão? Quer? Faça o curso de Educação de Filhos à Maneira de Deus. Funciona, meu irmão. O Fábio, presidente da Universidade da Família, aproveitando, mandando um abraço dele a todos vocês, da Cláudia, assim como meus pastores, pastor Sérgio e Elande, na qual nós nos submetemos, a vocês também, tem 4 filhos. Nicolas, 13, 12, 11, uma escadinha. Por que isso? Que quando eles tiveram, a Cláudia estava grávida do Nicolas, eles fizeram a preparação para a chegada do bebê. 5 semanas o curso. 4 meses, 3 meses e meio, para falar a verdade, o Nicolas estava dormindo 12 horas por noite. Colocava 7 horas da noite, acordava às 7 da manhã. A Cláudia olhou para ele e falou assim, nós estamos dormindo mais com filho do que sem filho. Vamos ter mais um? Aí veio o Noah. 4 meses, 7 horas da noite, acordava às 7 horas da manhã, uma soneca de manhã e uma soneca à tarde. Chegava no pediatra para dizer assim, mas essas crianças estão crescendo muito bem, porque dormem bem. Ela olhou para o Fábio e falou assim, nós estamos dormindo mais com filho do que sem filho, vamos ter mais um? Aí veio a Lisa. 4 meses, é um pouquinho menos, tá, irmão? Estou jogando aqui porque eu não... Dormiram 12 horas, é interessante que ele falou assim, Marcos, a minha irmã foi lá, aí quando chegou mais ou menos umas 11 horas, ou meia-noite, sei lá, eu fui trocar eles, porque faz xixi e tal, aquela coisa toda, eu falei assim, quer ver o que vai fazer? Eu vou lá, eu vou tirar o pijaminha, ele vai abrir a perna, vai virar de lado, vai fazer isso, tal, eu vou trocar a fralda. Ela chegou lá, ela fez igualzinho. Como é que você sabe? Porque é uma rotina. E sem acordar. Aí veio o Benjamin.
Ele falou que o Benjamin demorou um pouquinho mais, 4 meses e meio, alguma coisa assim, porque já estavam adultos, um pouquinho mais, adultos não, estavam maiores, aí dormiam um pouquinho, todos eles. Tem 4 coincidências, irmão. Aí um dia nós estávamos no culto lá, sabe, pastor? E aí um dos meninos estava correndo para lá e para cá, devia ter uns 5 anos de idade. O Fábio só chegou assim, perto dele, assim, ó. Parece que eu estou vendo a cena. Porque lá no Brasil, aqui não tem um pai, filho, vem pra cá, filho, vem pra cá, filho, vai, filho. Sabe o que está faltando? Homem em casa, irmão. Está faltando mãe em casa. Vocês são autoridades. Eles têm que obedecer mesmo que não faça sentido para eles. Porque quem sabe para onde está levando é os pais. Assim como muitas vezes a gente tem que obedecer ao nosso pai, mesmo que não faz sentido para mim, porque ele sabe o que é bom para mim. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele saiu. Fazia sentido, irmão? Está me entendendo, irmão? Obedeça imediatamente. Segundo ponto. Segundo foi obedecer, mesmo que não faça sentido. E o terceiro é? Oh, Jesus. Coloca o óculos, Marcos, fica melhor. Obedecer a Deus mesmo que você não veja nenhum benefício pessoal. Aí eu coloquei 2 pontos. Ponto importante. Muitas vezes perdemos as maiores bênçãos por rejeitarmos a sabedoria de Deus que não parece ser pessoalmente benéfica. Na essência, mais cedo ou mais tarde ferimos a nós mesmos. Jamais poderemos dar mais do que Deus. Professe, decido a cada momento entregar a minha vida aos desejos e à sabedoria do meu Senhor. Fora da obediência não pode haver salvação, pois a salvação sem obediência é uma impossibilidade contraditória. A partir do momento que a Bíblia, que eu e você trocamos de Senhor, antes nós obedecia o mundo, agora o nosso Senhor é Jesus. Então a nossa obediência a Ele precisa ser total, porque Ele é o nosso Senhor. Quando você olha a palavra Senhor, no sentido da palavra, você se torna escravo do seu Senhor. Paulo escreve isso aos Romanos. Então quando eu tenho essa obediência que não faz sentido, irmãos, para aquele povo, imagina para aqueles discípulos, olhando Jesus indo para a cruz, fazia sentido, irmão? Para tanto que eles voltaram para a vida de antes. Para Jesus, Jesus fala assim, Pai, se possível, passa de cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você quer se divorciar? E a Bíblia fala assim, que Deus ama o divórcio. É isso? Então, se você ama a Deus, como é que você vai fazer alguma coisa que Deus odeia? Porque você está colocando o seu benefício, que nem é benefício. Quando Ele está pedindo para você, para obedecer. Quarto, obedecer a Deus, mesmo que seja doloroso. Filipenses 2, 12, 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é que efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Abraão, mesmo sendo doloroso sacrificar seu filho, obedeceu. Jesus obedeceu até a morte de cruz e recebeu autoridade total. Às vezes, abrir mão de certos privilégios ou zona de conforto poderá nos levar a lugares inimagináveis. Eli colocou seus filhos acima de Deus e da sua santidade, perdeu a perpetuidade no sacerdócio. Ananias, Misael e Azarias obedeceram mesmo que poderiam ser mortos e prevaleceram. Então quando você olha, mesmo que seja doloroso, a Bíblia, eu gosto fantástico aquilo, quando você chega em Ananias, Misael e Azarias, que não se dobram. Pensa numa multidão, irmão. Devia ser tudo corintiano. Se dobrando. Ou palmeirense, né? Aquelas coisas, sabe?
tudo se dobrando. Aí tem 3 homens que não se dobram. A pergunta que eu faço é: pelo que você tem se dobrado? Para pornografia? Para mentira? Para o engano? Para bebida? Porque agora é um relativismo, nada faz mal, né, irmão? O diabo não precisa, ele não precisa de uma porta aberta, ele só precisa de uma brecha. Por que a gente tem cedido, irmão? Ah, mas é doloroso. Irmãos, nós vivemos, vocês vivem ainda melhor do que a gente aqui. A gente não sabe o que é doloroso, irmãos. Pense em João. Nega Jesus ou vai ser jogado no azeite quente? Era o corintiano, irmão. A Bíblia fala que ele joga. Você está me entendendo, irmãos? Por quê? Porque existe algo que é maior do que o sofrimento momentâneo. O que tem, aquilo que é momentâneo é muito pequeno perto do que aquilo que é eterno para mim e para você. Então, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja mais árduo, é que nem você construir uma casa na rocha e uma casa na areia. Se você for olhar pelo ponto de eficiência, enquanto esse cara aqui está na fundação, esse aqui já está na segunda laje. Enquanto esse cara aqui ainda está fazendo os buracos, está fazendo a estrutura, está fazendo isso, dobrando o ferro, esse aqui já está pintando a casa. Você está entendendo? Então as pessoas olham e falam: isso aqui é bobiça, cara, para que isso tudo? Porque esse aqui sabe que vai vir um momento de dificuldade. Vai vir a tempestade, vai vir o vento, vai vir as provações. E se a casa não estiver fundamentada na rocha, essa aqui o cara terminou 6 meses antes daquele. Só que quando foi enfrentar a dificuldade, essa aqui ruiu. Essa aqui ficou. Namorar conforme a palavra de Deus diz. Sexo somente dentro do casamento. Não viver endividado. Irmãos, quantos brasileiros aqui vivem endividado? Ganham 20 vezes mais do que lá no Brasil. Mas não tem paciência de ter o dólar na mão para comprar. Ele já quer o benefício antes. Então ele vai lá e se mete em dívida. Então ele não tem mais tempo para descansar, porque ele tem que pagar aquilo que ele mesmo comprou. E ainda fala assim: Deus me ajuda, Senhor. Quase que Deus diz assim: mas não fui eu que fiz aquele negócio. Aí você fica escravo de mamon. Você está me entendendo, irmão? É doloroso esperar. Então o outro já está com um carrão, e certo, eu estou lá ainda com um carro lá e tal. E vai, irmão, você vai. Passo a passo, step by step. Você vai construindo, porque você está edificando sobre a rocha. Então, se você não está cheio de dívida e você quer dar um passeio no Pacífico, você pode. Você está me entendendo? Mas se você está cheio de coisa para pagar, o que vai você dizer? Não vai dar. Eu sei que isso não acontece aqui, eu estou falando só dos outros, como aqui está bem longe, né? Que não tem essas coisas. Estou falando na outra parte do Jordão. Você está me entendendo, irmãos? Eu cito um exemplo bem prático no Brasil, que é diferente daqui. Nessa parte. Lá no Brasil, se você vai comprar um carro de 70 mil e financia 100%, você vai pagar 140. Certo? E aí quando o cara chegou na metade da prestação, que normalmente é 5 anos, 60 prestações, ele pagou 70 mil, certo? Aquilo que o carro valia. Mas quanto que o carro está valendo agora, irmão? Lá no Brasil ele vai estar valendo 50 mil mais ou menos, 45, de 40 a 50 mil. Ele tem quanto para pagar ainda? 70. Agora, se ele chega com a esposa dele e fala assim: vamos fazer o seguinte, nós vamos pagar esse X aqui de prestação. Vamos fazer de conta que nós somos o banco e nós vamos comprar o carro. Só que nós não vamos comprar o carro. Digamos que dá R$2.000 por mês.
Então, quando chegar metade, nós vamos mandar de Uber, vamos mandar de ônibus, vamos pedir carona, vamos fazer um esforço, porque é doloroso, certo? Mas quando chegou 2 anos e meio, se fizer isso, eu creio que Deus vai abençoar, que vai ser mesmo. Mas estou falando exatamente, matematicamente falando. E 2 anos e meio ele tem 70 mil. Ele vai lá e compra o carro no cash. E continua pagando. E continua pagando aquela prestação. Quando agora der 2 anos e meio, o carro dele vale quanto? 50 mil. Quanto é que ele tem no bolso? Mas o que a gente quer? O benefício agora. Aí fica escravo de mamão. Fica escravo de dívida. Então, se você faltar um dia de trabalho, se você perder alguma coisa, você fica desesperado porque você não tem margem. Nós estamos falando de obediência total. A Bíblia fala, irmãos, eu com a Gladys fizemos o curso do Crown Finanças em 2002. Fazem 23 anos que Gladys e eu não temos dívida. Nós demoramos 3 ou 4 anos para comprar um sofá, irmãos. Guardamos dinheiro. Aí quando chegamos lá, aí comprei o sofá, ganhamos quase R$1.000 de desconto. Demoramos um tempão para comprar televisão. Eu queria muito um Mac. Aí eu vinha para cá, irmãos, e guardava lá $200. Sobrava lá $200, guardava. 5 anos depois, o Paul Cole foi para o Brasil. Eu falei, Paul, compra esse computador para mim aqui. Se você comprar, eu pago para você aqui. Que eu já estava com o dinheiro lá guardadinho. Você está entendendo, irmão? Nós somos missionários, cara. Não estou chorando, tá? Por favor, não gosta daquela choradeira. Não é isso. Porque tem lugares, irmãos, que missionário e milionário vai. Eu sempre vou como missionário. Porque para vir para cá, irmão, tem que ter. Que Deus manda para a gente para cá. Está me entendendo, irmão? Como é que eu não vou obedecer esse Deus, cara? Deixa eu contar para você. A primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, 2015. 2015 fizemos o visto, tá? Fomos aprovados. E aí marcamos a nossa vinda para ir no encontro internacional. Eu não falava inglês na época. Certo? E aí eu e a Gladys começamos a entrar em atrito. Eu queria vir e ela não queria vir. Eu estava empolgado para conhecer o ministério. Ela também estava, mas por causa da nossa filha, Cristiana Gabriela e tal. E começou a gerar um impasse. Eu falei assim, amor, até que um dia eu cheguei assim, amor, eu sinto que é de Deus para nós ir. E ela falou assim, eu sinto que é de Deus para não ir. E aí eu falei assim, opa, quando ela falou isso, eu falei, alguma coisa está errada. Que Deus não vai falar coisas contrárias, concorda comigo? Peguei o carro, fui lá no pastor Zé Maria e Leia, que eram os pastores antes de nós, como diretores do ministério na Universidade da Família. Fui lá na casa deles, falei, Zé, eu preciso conversar com você e com a Leia junto. Expliquei toda a situação e eu quero, por favor, eu estou aqui porque eu quero ouvir de Deus. Se eu estiver errado, de boa. Volta atrás e acabou-se. Conversei com eles e tal, cheguei lá em casa e falei assim, amor, amanhã nós vamos lá no Zé Maria. Fomos lá no Zé Maria, certo? Porque é um homem de Deus, ele com a Leia. E fomos lá, conversamos, abrimos o coração, choramos, a Gladys chorou, eu chorei, Deus tratou, não era nada a ver com isso, era outra coisa, Deus restaurou tudo. Voltamos super felizes da casa dele. Viemos para os Estados Unidos. Olha o que Deus faz. Irmão, nós era tão Zé Ruela, irmão. Tão Zé Ruela, irmão. Que eu aluguei um carro em Atlanta, pastor. Aí alugamos um carro em Atlanta. Pensa, né, irmãos, primeira vez nos Estados Unidos. A moça falou assim, você pode escolher qualquer carro dessa fila. Irmão, eu era um gurizão de 12, 13 anos, entendeu? Aquilo aqui parece que jogou. Escolhi um Chrysler. Entrei no Chrysler, pastor. 10 minutos para tirar o carro do lugar. O freio de mão era no botão, irmão. Foi em 2015. Imagina, irmão. No Brasil, até que eu lembrei de alguém que falou que tinha que pisar no freio. Quando eu pisei no freio, o carro falou,
Nós demos tanta risada, eu com a Gladys, irmão, porque eu andei mais uns trechos, o carro parou, para ajeitar o GPS, o carro não saía mais do lugar. Aí pergunto, por que não perguntou? Como é que eu ia perguntar, irmão? Não falava inglês. Ainda não tinha como. Mas olha só que legal. E eu queria muito comer no Chick-fil-A. Porque o seu Jorge tinha relacionamento com o dono do Chick-fil-A, e ele contava as histórias do dono do Chick-fil-A, cristão, papapá. Eu falei assim, eu tenho que ir no Chick-fil-A. Aí chegou lá, né, acho que era 95, que vai de Atlanta até Jacksonville, que nós fomos visitar os primos da Gladys. Quando eu vi Chick-fil-A, falei, é aqui. Chega lá com o meu inglês de 6 meses. Certo, eu quero o melhor hambúrguer, tal. Quando eu estava lá tentando fazer o pedido, encostou uma policial do nosso lado. Começou a perguntar que lanche que eu queria, se eu gostava de milkshake, qual que era o sabor. Fez o pedido para nós e pagou a nossa conta. Irmãos, eu com a Gladys sentamos à mesa e choramos, porque eu estava numa nação que eu não conhecia, um idioma que eu não falava, e Deus estava dizendo, eu cuido de você. Irmão, eu e você precisamos obedecer, mesmo que seja doloroso. Por que isso, irmãos? Porque às vezes eu e você, homem, a gente tem medo, ou vergonha, ou orgulho de ir lá pedir ajuda. Eu saí, fui lá na casa do pastor Zé pedir socorro. Deixa o orgulho de lado. Deixa a omissão de lado, a preguiça de lado, e vai procurar, mesmo que seja doloroso para você. É doloroso para você abrir mão daquilo? Abra mão. Deixa Deus agir. Ponto importante. O temor do Senhor, o temor do Senhor é o que nos arma para manter uma profunda determinação de obedecer a Deus mesmo diante da adversidade. Professe, estou armado pelo santo temor de obedecer a Deus, ainda que isso signifique que eu sofrerei nesse processo. Entrego a minha alma àquele que julga retamente. Uma profissão de fé. E o último, irmãos, obedecer até o final. Já estou acabando, tá, pastor? Isso aqui é importante demais, irmãos. A Bíblia fala assim, aquele que for fiel até receberá a coroa da justiça. Obedecer até o final, irmãos, é eu e você não cedermos para aquilo que Deus não agrada. Olha Saul, irmãos. Lá em 1 Samuel ele fala sobre a história de Saul. Deus fala assim para Saul, vai lá e acabe com os amalequitas. Elimine completamente, não deve sobrar absolutamente nada. Ele vai lá. Traz o rei Agag e as melhores ovelhas. Chega o profeta Samuel, escuta o barulho de ovelha e vê o rei Agag lá. E Samuel fala assim, hoje seria confirmado o teu reino. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Que a Bíblia fala, 1 Samuel 15, 22 e 23, fala assim, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. É a palavra de Deus, não é eu que escrevi aqui. Então a desobediência dele, Deus considerou como pecado de rebeldia. Quando Deus manda derrubar Jericó, ele derruba a muralha, irmãos. Pensa assim, ó, Deus tem a parte dele e tem a parte que é minha e sua. Jesus olha para a pedra e fala assim, retire a pedra, coisa de homem. Ele vai lá, Lázaro, sai para fora. Ele saiu. Ele volta, ele vem, desataio. Está entendendo o que eu estou falando? Porque muitas vezes, irmãos, Deus quer restaurar o seu casamento, mas a pergunta é, você quer? Porque Ele quer. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que Ele nos confiou o evangelho da reconciliação, da restauração. Não há nada impossível para Deus, irmão.
Nada, absolutamente nada. Não existe um casamento que Deus não pode restaurar. Nada. Eu tenho visto isso. Nós ajudamos um casal 5 anos divorciado, Deus restaurou. Dormiu em cama separada, com amante, vivendo uma vida dissoluta. Deus restaurou. Não existe nada, não existe uma dívida. Eu tenho um amigo meu que é pastor, que quando ele falava que, antes de ele ser pastor, tudo, né, ele trabalhava lá, ele era empresário, ele falou assim, dívida não se paga, dívida negocia. Aí ele foi no encontro da Universidade da Família que nós tínhamos lá, nacional, e a esposa dele orando, Deus fala para o meu marido, Deus fala para o meu marido, vamos pagar essas dívidas. $1 milhão ele devia. É uma grana, mais ou menos. E ele volta do consultório, olha para a esposa dele e fala assim, nós vamos pagar nossa dívida. Faz uns 2 ou 3 anos, ele me chamou, Marcos, hoje eu paguei a última. Deus agiu com um milagre, uma dívida que era não sei quantos mil. Ele pagou 9, 10 mil, ele pagou alguma coisa assim, uma dívida de milhões. Os caras perdoaram e fizeram um valor mínimo para ele. Porque Deus age na sua decisão. Entenda, irmãos, que o mundo espiritual é maior do que o mundo natural. Deus considera a desobediência de seu como rebeldia, mas muitos falariam que ele não pecou, somente aproveitou a oportunidade de se impor, ou de se tornar conhecido como vencedor e tomar a glória para si, pois naquele tempo levar o rei, a cabeça do rei que derrotou era um troféu. Deus está pedindo para mim e para você obedecer até o fim, irmão. Eu tenho que obedecer até o fim. Deus não mandou fazer isso, então eu não vou fazer. Olha para o profeta que falou com a mula lá, a mula falou com ele. Balaão, obrigado. Certo? Deus fala para ele, não vai, certo? Se Deus falou para ele não ir, irmão, tem que perguntar de novo. O problema é que a gente pergunta de novo porque a gente quer ir. Porque você está vendo o seu benefício pessoal, eu vou ganhar alguma coisa do rei. Aí aí o rei manda uma proposta maior, mais benefício, mais presente, salário mais alto, mais provisão, mais não sei o quê, mais regalia, mais isso. E aí você diz, é de Deus. E eu já fiz isso, né? Como sacerdote da casa. Uma situação, a gente aceitou um negócio, não oramos, não perguntamos para Deus, porque parecia, aos nossos olhos, perfeito. Até hoje a gente sofre consequências disso. Tive que tomar uma decisão muito dura, muito certa. E bem quando estava nesse final, eu li um livro chamado Lealdade e Deslealdade, que foi assim para mim, o cerne para fazer. Deus me ajudou a consertar aquela situação. Mas hoje eu estou sofrendo ainda consequências de não ter perguntado para Deus antes. Temos que obedecer até o fim. Davi obedeceu até o fim, nunca deixou de ter um rei que estivesse na sua linhagem. Orfa deixou Noemi. Ruth, aonde fores irei eu. Seu Deus será seu Deus, seu povo será meu povo. E se tornou, entrou na genealogia de Jesus. Raabe obedeceu às ordens dos espias e salvou a sua família. Dos 12 espias, irmãos, apenas 2 obedeceram até o fim. A pergunta que eu faço para você, entre qual você estaria? Entre os 10 ou entre os 2? Ponto importante. Obediência quase completa não é obediência nenhuma. Se pegar essa garrafinha de água aqui, irmãos, e o pastor vir com uma conta-gotas, e pegar lá uma gota do esgoto, uma gota, e colocar aqui, quem que vai tomar, irmão?
então você não pode dar para os outros o que você não quer para você. Porque a mentira, quanto mais próximo da verdade, mais destrutiva ela é. Lembre-se que nós não somos mais do mundo. Nós somos de Jesus. Nós pertencemos a um reino. Nós pertencemos a um povo que é diferente do povo do mundo. A nossa cabeça não é a cabeça do mundo. A nossa cabeça é a cabeça de Cristo. Ponto importante. Obediência quase completa não é obediência nenhuma. Jesus nos deu o exemplo de obedecer completamente até o fim a tudo o que Deus pediu. Professe, decida obedecer a palavra de Deus até o fim. Qual que é a sua decisão? Vamos adotar a obediência total a Jesus e a sua palavra para sermos prósperos em tudo? Irmãos, eu e você não vamos perder absolutamente nada se nós decidirmos. O Edwin Cole escreve no curso de integridade sexual que uma decisão se torna em energia. Quando você decide, você escreve. Sabe, esse ano fui ministrar o curso Homens Fortes em Tempos Difíceis. E foi muito interessante para mim que a primeira lição tem uma parte prática, todo o curso tem uma parte prática. E eu fiz o curso em 2017, e aí agora eu estava fazendo de novo. E aí estava lá escrito assim, qual que é o seu propósito a longo prazo? Aí eu coloquei 3 propósitos. Ganhar homens para Jesus, fazer um jejum de 40 dias na água e interpretar inglês, que era um sonho. Esse ano eu fiz 40 dias de jejum só na água e interpretei inglês. Não é um pastor, né? Não é uma Brastemp, mas é sabe? Mas eu quero que você coloque propósito. Quando eu comecei a estudar inglês, eu comecei com 40 anos. Eu fui conversar com o seu Jorge. Eu falei, seu Jorge, eu quero aprender a falar inglês. Ele falou assim, Marcos, é 10 anos para aprender a falar inglês. Se eu não tivesse começado, faltava quanto? 10 anos. Por que você começa e não termina, irmão? Deu vontade de desistir no meio, sim ou não? Quando chegou aquele passivo e verme, aquilo não é do céu, irmão. Aquilo é um negócio que, meu Deus, aquele negócio é horrível. Eu quero orar com você nessa noite. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos ajudará, irmãos. 1 João 2:27 fala assim, que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Fica em pé para fingir que está acabando. Irmãos, eu não vim aqui para apontar o dedo para você. Mas eu vim aqui para dizer para você que não tem como entrar no céu sem obedecer. No céu não existe desobediente, irmão. O cara que estava lá no céu desobedeceu e ele caiu. Uma vez eu estava conversando com o pastor Zé Maria, eu gosto muito dele. Ele é um cara muito importante para mim. E a gente foi bater um papo lá, tomar um café. E aí ele falou assim, Marcos, sabe que o céu não garante que você vai estar com Deus eternamente? Eu falei, sério, pastor? O diabo estava lá e... O jardim do Éden também não quer dizer que você vai viver com Deus eternamente? Porque Adão e Eva estavam lá e foram expulsos do paraíso. A única forma de eu viver com Deus eternamente é através de Jesus Cristo. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu queria convidar você a ter uma vida de obediência total. Mesmo que não faça sentido, mesmo que seja doloroso. Convido você a obedecer imediatamente aquilo que Deus pede para você. Eu convido você a obedecer até o fim. A uma vida de obediência. Irmãos, eu tenho pedido para Deus isso, irmãos. Jesus, me ajuda a te obedecer. Me ajuda a estar claro aquilo que o Senhor quer que eu faça. Se não é para fazer, eu não vou fazer. Se é para fazer, Senhor, me dê coragem, intrepidez, mesmo que pareça loucura. Sabe aquelas coisas loucas que Deus pede, Senhor, eu quero fazer, eu vou lá, nem que eu tenha que gritar, ei, Jesus te ama.
Sabendo que seja na madrugada, que Deus me levanta, você vai ligar para o cara. Mas Senhor, o que eu vou fazer ligando agora para o cara? Às vezes o cara está lá numa angústia tão grande e você vai ser a resposta de Deus. Eu gosto da palavra, quando Paulo escreve a Timóteo, no 2 Timóteo 4, ele fala assim, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Mas eu gosto da versão viva. Sabe, porque na versão viva ela fala assim, pregue a palavra, sendo ou não sendo conveniente. Você é a palavra. Billy Graham dizia que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Voltando ao início. Será que nós vamos ser aquela pessoa que as pessoas estão passando e não estão percebendo? Quem é que está ali? Jesus fala para aquela mulher no poço, se você soubesse quem está falando com você. Aleluia. Quero orar com você. Eu não sei se você quer vir aqui à frente, se Deus ministrou alguma coisa no seu coração, se você quer decidir por obedecer a Deus de forma completa, uma obediência radical. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos realmente que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, irmão. Nós queremos que Deus possa olhar lá do céu e possa olhar como Ele falou para o diabo e dizer assim, tu tem visto o meu servo Jó? Sabe, que Ele possa olhar para você e dizer assim, ei, você é meu filho. Eu quero abençoar a sua vida para que nós estejamos essa obediência completa, obediência total, radical, intencional, porque a minha intenção é agradar aquele que me enviou. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar os teus filhos e as tuas filhas aqui nessa noite. O Senhor está olhando para o coração deles, Pai. Pai, o que está ardendo no coração deles é obedecer a Ti de todo o seu coração. Pai, então aquilo que está impedindo, seja o medo, seja a vergonha, seja as preocupações, que eles possam deixar na Tua cruz esse momento, e o Senhor deu a ele a coragem, a intrepidez, a ousadia, para serem servos e servas obedientes a Ti, de todo o seu coração, para que as suas famílias, a sua vida, a sua família, as suas gerações, seja abençoada pelo posicionamento deles. Eu quero abençoá-los com paz, com alegria, com a certeza. Tira toda a culpa, tira todo o engano, tira toda a dor, Pai. Tira toda e qualquer frustração e coloca a Tua alegria no coração deles. E que a Tua palavra seja escudo e troféu. Que em todo lugar que eles forem, Senhor, eles serão percebidos, porque a luz de Cristo Jesus está na vida deles. E eles exalam o bom perfume de Cristo. Eu quero abençoá-los. Eu faço isso em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe. Glória a Deus, queridos. Amém. Quantos vão estar aqui amanhã, 10 horas da manhã? Amém. Você não pode perder. Chame alguém. Chame os homens, por favor, que eu tenho uma palavra para os homens. E a Gleides quer chamar as está aqui mulheres. sozinha hoje. O seu marido tem que estar aqui amanhã. Chame as mulheres para estar aqui amanhã. A esposa do Marcos vai estar falando com a Gleides. Vai ser uma benção, queridos. Vai ser uma benção. Deus falava comigo o tempo todo. Eu tenho marcado isso no meu coração. A obediência é a característica do discípulo. Nisso saberão que são meus discípulos, se obedeceres a minha palavra. Amém? Não é o fato de ter na igreja, estar na igreja, ter carteirinha, ser membro A, B ou C. É obediência. Obediência total. Amém? Parece que a gente tem um caldo, um tempo de comunhão ali. Esteja com a gente aí. Vai ser bênção. E amanhã, 10 horas, estamos de volta. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que não nos deixa, e a presença do Espírito Santo que nos ajudará a viver uma vida de obediência, esteja com cada um de vocês. Até amanhã cedo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.